E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo do Inglês de Guerrilha. Meu nome é Ian e esse daqui é o Inglês de Guerrilha, meu canal no YouTube, onde eu tento facilitar a jornada de brasileiros que estão desejando entender o inglês. O tópico do vídeo de hoje é muito interessante. Por que você não entende inglês quando você vai ver filme e como você pode consertar isso? Vamos lá. Primeiro de tudo, sem mais delongas, você tem que estar estudando inglês em algum nível. Quando eu falo estudando inglês em algum nível, eu não quero dizer sentar com um caderno e ficar estudando com um livro, tá? O que eu quero dizer é você tem que estar interessado em entender o idioma. E você tem que estar nessa jornada há um período mínimo de tempo. Esse vídeo aqui não é para iniciante, esse vídeo aqui é para pessoas que estão batalhando com o inglês há muito tempo e elas sentem que elas não conseguem sair do mesmo lugar, beleza? A ideia é muito simples, você vai aprender por que você não entende o inglês de filme, o que você pode fazer para melhorar isso e quais são os resultados práticos para o seu inglês. Então, vamos lá, no primeiro passo. Por que você não está aprendendo ou não consegue entender inglês de filme ou de série? É uma questão muito simples. Quando a gente começa a estudar o inglês, a gente quer aprender tudo de uma vez. Então a gente se debruça sobre pronúncia, gramática, tradução de palavras e a gente perde o mais essencial do idioma, que é a ideia de correlação de palavras. Um idioma, qualquer idioma, ele é mais do que as palavras que você fala, ele é as relações entre elas. Então, quando você está estudando inglês, principalmente quando você está começando, a maioria das pessoas cai nessa cilada de estudar tudo de uma vez e perde o principal, que é formar frases. E em filme e em série, esse formar frases é diferente do formar frases enquanto a gente está estudando, vamos dizer, numa apostila. Do mesmo jeito que eu não estou falando o português padrão, vamos dizer assim, eles não falam o inglês padrão de livro didático. Ele tem expressões em inglês que às vezes não são gramaticalmente corretas, eles têm gírias em inglês que você vai precisar de um certo conhecimento cultural para poder entender. E, principalmente, eles vão ter o próprio ritmo de inglês. Como qualquer idioma, ele tem uma sonoridade e se você estuda com o caderno e a apostila, você não ganha, melhor dizendo, essa habilidade de se familiarizar com a sonoridade do idioma, ok? Então, você pratica ler e aí você lê naquele monotão, né? Parará, parará, parará. Mas quando eles vão falar, eles não falam parará, parará, parará. Eles aumentam o tom, diminuem, dão tensão e ênfase em uma palavra ou outra. Às vezes é muito comum brasileiro, ou pelo menos meus alunos, eles perdem o sentido da palavra ou o sentido da frase porque em inglês eles têm a tendência de não darem tanta atenção para a preposição. O que eu quero dizer com isso? Eles pronunciam a maioria das palavras normalmente, só que as preposições elas são muito curtas. E aí, para o ouvido não treinado, ela passa batido e você fica sem entender, certo? A segunda coisa muito importante, existem palavras em inglês que quando a gente vai estudar elas sozinha, elas têm um significado, mas quando elas estão juntas com outras palavras, o significado dela altera. O how, que é como, né? Mas se eu falo how long does it take, eu não estou falando como, estou falando quanto tempo demora ou leva.
certo? A segunda coisa que você tem que ficar ligado são pedaços de frases. E aí, como é que você pode remediar isso? Você vai estudar essas duas coisas que eu acabei de comentar, certo? A sonoridade do idioma inglês e o conceito, a gente fala chunks, são pedaços de frases que as palavras ali, elas, por conta de estarem juntas, elas adquirem um novo significado diferente do que elas são separadas ou sozinhas. E, o mais importante, a maioria das pessoas, dos meus alunos e eu, quando eu estava nessa jornada, eu percebi que, estruturalmente falando, o inglês ele é um idioma relativamente simples. Ele não tem muita dificuldade na gramática. O meu maior problema, na época que eu estava aprendendo, e dos meus alunos, é falta de vocabulário. Então, eu sugiro que quando você for ver um filme, uma série, você preste bastante atenção no que vai aparecer na legenda, e se for uma palavra que soar diferente para você, você tem que começar a fazer tipo um banco de dados, um banco de palavras novas. Porque isso vai te dar repertório para criar ideias em inglês. E a maioria das pessoas, elas não sabem fazer isso. Elas não sabem criar ideias coesas no inglês porque falta palavra, falta vocabulário. Última dica, talvez a mais útil de todas, e a que eu vi mais retorno quando eu estava na minha jornada, é o seguinte: você tem que praticar. A chave para entender bem o inglês é praticar inglês, é falar inglês, é se acostumar com os novos sons. Vou dar um exemplo em palavra para você ver o que eu estou querendo te dizer. Essa palavra aqui, que eu vou colocar na tela, a gente lê ela bought, certo? Bought é o passado de buy, que quer dizer comprar, certo? Então, comprei ou comprava. Ela parece muito com a palavra bote em português, B-O-T-E, mas não é um som de E que a gente faz no final, é um som de T, bot. Esse chiado é muito importante e a tendência do seu cérebro é relacionada às informações que ele já conhece. Então, se você escutar essa palavra uma vez e você não está atento, provavelmente ele vai computar esse som como som de E no final. E aí você vai falar bot, né? Bot. Só que não é bot, é bot, certo? É uma leve diferença, mas se a gente está querendo se comunicar com um nativo, se a gente está querendo falar inglês, a coisa mais importante é diminuir o ruído entre o que eu falo e o que a pessoa que eu estou falando entende. Então, quanto mais redondinho forem os sons, melhor. Outro exemplo, se a gente tem um som de CH, a gente faz ch, mas se eu tenho um som de SH, eu faço sh. Então, essa é uma pequena diferença. Por exemplo, shore, palavra para costa, praia, vamos dizer assim, e child. São dois chiados, só que eles são diferentes. Então, quanto mais rápido você conseguir identificar esses sons e diferenciar eles, mais fácil vai ser para você falar e entender o inglês. E aí, qual é a ideia por trás desses exercícios? É você transformar coisas que você gosta de fazer, que ver um filme, uma série, em tempo útil, vamos dizer assim, para desbloquear uma nova habilidade. O objetivo do inglês de guerrilha é expandir a consciência das pessoas, dos brasileiros principalmente, para entender que o inglês ele é uma coisa que vai para além de cursinhos. Você não precisa estar num cursinho para você aprender inglês. Inclusive,
se você tiver a perspectiva certa sobre o que é aprender uma nova língua, você vai ver que você precisa simplesmente ter contato com ela. Quanto mais contato, melhor, e quanto mais tempo você passar pensando e praticando ela, melhor também. Mas não é necessário você sentar na mesa, abrir um caderno, abrir uma apostila e ficar fazendo 300 exercícios. É muito mais útil você pegar um filme e espelhar ou imitar as coisas que você vê naquele filme. É um atalho, vamos dizer assim. Você aprende como falar e não o porquê que falar X é certo e Y é errado, certo? Então, é mais ou menos isso. São dicas para que você possa aproveitar melhor a sua imersão de inglês quando você estiver vendo um filme ou uma série da sua escolha e como você pode absorver mais inglês desse momento que é descontraído, então o seu cérebro ele não vai estar sob pressão de aprender, sacou? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, ajuda muito, muito mesmo. E se você deixou o like, eu agradeço. E ativa o sininho das notificações, porque eu estou tentando postar com uma certa consistência. Não prometo nada, mas eu vou tentar muito, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.